Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que você possa acompanhar todos os vídeos postados. Se você ainda não assistiu a aula sobre conjunções coordenativas, eu peço que você olhe aqui na descrição deste vídeo, porque você terá acesso a este conteúdo. E o conteúdo de hoje só poderá ser estudado se você tiver antes conhecimento de conjunções coordenativas, certo? Então vamos revisar antes de avançar para o conteúdo de orações coordenadas sindéticas. Primeiro, você lembra o que é um período? Os períodos existem de dois tipos. Período simples, quando tem somente um verbo. Período composto, quando possui mais de um verbo. Olha o primeiro exemplo. Inicia aqui com a letra maiúscula e finaliza com este ponto. O verbo destacado aqui é conversavam. Vamos ler o período. Pedro e Ana conversavam sobre a imensidão do universo. Apenas um verbo, período simples. Simples assim. Agora, veja o período composto. Nós temos aqui, ó, inicia com a letra maiúscula, finaliza com o ponto. Diferente do período simples, este aqui possui mais de um verbo. Então, nós temos comentou como verbo e compreendia como verbo. Veja o período. Pedro comentou sobre como admirava o universo, mas não o compreendia bem. Este período, então, é classificado como período composto, porque ele possui dois verbos. Por que é chamado de oração? Porque possui verbo. Por que é sindética? Porque quem estabelece esta ligação é uma conjunção. Agora veja aqui. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto. Então, nós acabamos de ver o que é um período composto. Ligado através de uma conjunção ou de uma locução conjuntiva. Lembrando, conjunção é apenas uma palavra. Locução conjuntiva, mais de uma palavra com o valor de conjunção. Exemplo de conjunção, mas. Exemplo de locução conjuntiva, mas também, ok? Avançando. Assim, dependendo dos conectivos presentes nas orações, elas podem ser adjetivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Perceberam aí a ligação entre este conteúdo e o conteúdo da aula passada? As conjunções coordenativas dão nome às orações coordenadas sindéticas. Então, se você já aprendeu o conteúdo anterior, este conteúdo aqui vai ser molezinha para você aprender e praticar. Vamos lá. Oração coordenada sindética aditiva. Este termo enorme aqui é o nome da nossa oração. Então, são aquelas orações que transmitem uma ideia de adição. Nós já vimos isso, não? Os conectivos que coordenam as orações aditivas são e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim, entre outros. Veja o exemplo. Chegamos à praia e nadamos. Aqui eu tenho uma oração, chegamos à praia, e uma segunda oração, e nadamos. Eu ligo a oração 2 à oração 1 por meio do conectivo, por meio deste síndeto, que é o i. E enquanto este síndeto liga as duas orações, ele também confere a ideia de adição, porque eu acrescento mais uma coisa que eu fiz. Ok? Olha o próximo exemplo. Não faz, nem deixa ninguém fazer. Não faz oração 1, nem deixa ninguém fazer. Oração 2, ligada uma à outra por meio do conectivo nem. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Aqui tem uma coisa que eu gosto e eu acrescento, eu adiciono, eu somo mais uma coisa que eu gosto por meio da locução conjuntiva, como também. E então, facinho ou não? Se você estiver gostando deste vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo o que você está achando. Vamos avançar mais um pouco, já que vocês já compreenderam essa primeira parte. Aqui lembrando, orações coordenadas sindéticas aditivas conferem à oração principal o sentido de soma, de adição. Avançando agora, nós vamos ter a oração coordenada sindética adversativa, que ela vai conferir à oração principal o sentido de oposição ou de contraste. Os conectivos são aqueles mesmos que nós já vimos nas conjunções coordenativas, então nós vamos ter aqui e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão, dentre outros. Quero chamar a atenção para
a conjunção e aqui. Nós já vimos aqui nas aditivas e nós sabemos que o que vai dar o sentido real dela é a posição dela dentro da frase, é o contexto dela dentro da frase, dentro da oração, dentro do período. Então não adianta você decorar os conectivos, decorar as conjunções e achar que você vai acertar todas as questões. Isso não é possível. Você vai ter que primeiro compreender o sentido que é estabelecido entre as duas orações, para só então conseguir fazer a classificação correta da conjunção e, obviamente, da oração. Então vamos lá, continuando. Exemplos aqui. Eles queriam sair, porém estava chovendo. O porém aqui liga as duas orações enquanto estabelece o sentido, a ideia de oposição ou de contraste. Veja só. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Por fim, trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Você já compreendeu a questão do sentido de oposição aqui nestas frases? Vou tentar aprofundar ainda mais. Veja só. Trabalha. O que é normal? Trabalhar e guardar dinheiro é o normal. Mas nesta oração aqui acontece o oposto do que se espera. Ele trabalha, mas ele nunca guarda dinheiro. Então, a segunda oração, a oração que tem o conectivo, melhor dizendo, vai estabelecer essa relação de oposição com a oração principal. Acontece algo na oração principal, que é o caso aqui do trabalha, e na oração coordenada vai acontecer o oposto do que se espera na oração principal. Então, trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Tenho certeza que dessa você não sabia. Se você não sabia, comenta aqui embaixo para que eu saiba, que eu te ajudei, certo? Avançando e as alternativas. Olha só aqui a imagem. Este indivíduo, ele tem aqui uma escolha, ele pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. Assim ocorre com as orações alternativas. Orações coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que enfatizam uma escolha dentre opções existentes, uma escolha. Quais são os conectivos? Ou, ora, quer, seja, certo? Às vezes vem assim na duplinha, às vezes vem sozinho. Exemplo, ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. O ora aqui, sem o H, dá a ideia de momento. Então, em um momento gosta de vestidos, em outro momento gosta de sapatos. Perceberam aqui a repetição, né? Que é o caso desta dupla de conectivos. Mas em alguns momentos ele pode vir sozinho. Fale agora ou cale-se para sempre. O ou aqui sozinho, estabelecendo o sentido de escolha. Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Aqui eu tenho opções, ou você quer, ou você não quer. Ok, gente? Avançando. Olha só a seguinte, se você estiver quase dormindo, acorda que você não tem permissão para dormir, não. Fica de olho na aula que você vai tirar 10 na sua prova. Agora veja só, orações coordenadas sindéticas conclusivas, ou oração coordenada sindética conclusiva, dá ideia de quê? De conclusão, de resultado. Veja só. O que acontece aqui? Se eu derrubar uma peça do dominó, qual é o resultado? Todas as peças cairão. Então, você vai ter aqui na oração principal uma situação e na oração que contém o conectivo, que é chamada de oração coordenada, você vai ter uma conclusão ou um resultado do que ocorre na primeira. Os conectivos que coordenam essas orações conclusivas são logo, porém, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente. Normalmente, as orações conclusivas podem ser substituídas pela palavra então. Veja só. São adolescentes, então irão namorar. Cheguei atrasada, então terei que aguardar que me chamem novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer já. É muito fácil você localizar uma oração conclusiva quando você substitui pelo então e a substituição fica perfeitinha. Mas voltando aqui, vamos lá. Cheguei atrasada. Qual o resultado? Qual que é a conclusão do meu atraso? Terei que aguardar que me chamem novamente. Se eu tirei o bolo do forno agora, qual que é a conclusão? Você não pode comer já. Lembrando, a oração principal e a oração coordenada são ligadas por meio de uma conjunção conclusiva e essa oração conclusiva vai dar à oração principal o sentido de conclusão, de resultado, de consequência também, tá? E por fim, vou dar uma dica, mas só se você comentar agora aqui no vídeo. A oração coordenada sindética explicativa, ela expressa uma explicação. Explicação você sabe o que é.
Explicação é tudo aquilo que você precisa dar para a sua mãe quando você faz algo que não deveria. Não é isso? Você chegou tarde, chegou depois da aula, o que você não deve fazer, você vai ter que dar uma explicação para ela, e essa explicação normalmente inicia com o porquê. Então, uma palavra que você vai poder utilizar para introduzir uma oração coordenada, sintética e explicativa é o porquê junto e sem o acento. Normalmente, quando a substituição fica perfeita, é porque aquela oração ela é coordenada, sintética e explicativa. Vamos ao exemplo. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Então, aqui nesta oração coordenada, que é introduzida pela conjunção, nós temos a explicação do porquê descemos do carro. Ela não atende o telefone. Por qual motivo? Qual é a explicação? Ela não quer saber de nós. Ela não sabe da novidade. Por qual motivo que eu concluí isso? Porque ela não disse nada. Então, nós temos aqui o fechamento da nossa aula de hoje com as orações coordenadas sindéticas. Certo, pessoal? Vocês viram que nós temos 5 orações coordenadas sindéticas que recebem este nome por causa da conjunção que introduz essas orações. Muito obrigada por você ter assistido ao vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se agora para ficar por dentro de todas as dicas que eu vou dando aqui na nossa disciplina de língua portuguesa. Curta este vídeo, comente aqui embaixo e até o próximo vídeo.